Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou Rafaela Fineza, psicóloga de casais. Esse é o meu canal. Já aproveita para se inscrever. Aqui a gente fala sobre satisfação conjugal. Como atingir um alto nível de satisfação conjugal e viver plenamente dentro do casamento que você sempre sonhou. Então já fica aqui comigo porque hoje o conteúdo é muito especial. Bora lá então! Hoje, como combinado no último vídeo, a gente vai falar sobre as 5 linguagens do amor e hoje eu vou falar especificamente sobre a primeira linguagem, que é palavras de afirmação. No último vídeo a gente falou sobre como foi desenvolvida as 5 linguagens, como esse autor tão renomado, Gary Chapman, autor desse best-seller, que é o livro As 5 Linguagens do Amor, um livro de cabeceira, tá? Um livro de cabeceira que você precisa ter para você ler, reler quantas vezes for necessário. Eu já perdi as contas, quantas vezes eu já li esse livro. E ele é essencial e todas as vezes que eu leio, ele me ensina algo sobre relacionamentos. E ele não fala, basicamente, é claro que o foco é o relacionamento conjugal, mas ele não fala só para o relacionamento conjugal. Porque as 5 linguagens do amor, ela pode ser utilizada em qualquer relação. Amizade, trabalho, chefe, colegas de trabalho, família, pai, mãe, irmãos, filhos, ela se adequa a qualquer relação. Porque todo ser humano tem a sua linguagem mãe, a sua linguagem principal, a qual ele se sente amado, caso o outro fale a sua linguagem. Recapitulando um pouco da outra aula, as linguagens do amor, de forma geral, elas são uma forma de você demonstrar amor para o outro. Se eu tenho a linguagem do amor, palavras de afirmação, para mim, palavras de afirmação são essenciais para que eu me sinta amada por aquela pessoa. Então, se aquela pessoa, que é o meu cônjuge, por exemplo, realmente quer me fazer com que eu me sinta amada, ele vai me elogiar, ele vai falar palavras bonitas, ele vai dizer o quanto eu sou especial, o quanto eu sou bonita, o quanto eu sou capaz, ele vai falar sobre mim, ele vai usar sempre das palavras de afirmação para que eu realmente me sinta amada. Gente, o que eu mais vejo no consultório, muitas vezes os pacientes chegam e eu falo: fulano, João, você se sente amado? Fulana, você se sente amada? Muitas vezes eu pergunto assim: João, você ama a Maria? E ele diz: amo demais essa mulher. E aí eu pergunto pra Maria: Maria, você ama o João? Amo demais esse homem, você não tem ideia o quanto eu amo ele. Só que aí na hora que eu pergunto: João, você se sente amado? Ele diz: não. Maria, você se sente amada? Ela diz: não. Por que, gente? Por que isso acontece? É muito básico. Se você ler esse livro, você vai dizer que é elementar. Porque muitas vezes nós não estamos falando a linguagem do amor do outro. É como se eu falasse em inglês pro João que eu amo ele. Aí eu digo assim: I love you, João. Aí ele vai falar assim: o que é isso? O que você está dizendo? Aí ele fala eu te amo em português para Maria, a Maria só entende inglês. Aí ele fala eu te amo, ela, o que é isso que você está me dizendo? O que você está querendo expressar através dessas palavras aí? E ela não consegue entender. Por quê? Nós temos uma linguagem materna. Assim como eu aqui no Brasil, eu falo português e você aí nos Estados Unidos fala inglês. Essa é a nossa língua mãe, a nossa língua nativa. Nós também temos uma linguagem do amor materna, nativa. A gente pode até ter outros dialetos, a gente pode até falar um pouquinho das outras línguas, mas o que mais se aproxima da nossa linguagem do amor, o que a gente entende sobre amor, é aquela linguagem materna. Por isso a importância de você entender qual é a linguagem do seu cônjuge. Gente, isso aqui sustenta relacionamentos, isso aqui restaura relacionamentos, renova relacionamentos acabados. Porque o outro acaba com o relacionamento, desiste do relacionamento porque acha que o outro não o ama. Porque uma vida inteira o outro falou palavras de afirmação, sendo que na verdade a linguagem do amor dele era tempo de qualidade, ou era atos de serviço. E aí esse outro falou a vida inteira que ama através de atos de serviço, mas a linguagem do seu cônjuge era presentes. Então a gente vai vivendo essa dificuldade de comunicação e aí
são duas pessoas que se amam muito, mas não conseguem expressar o seu amor pelo outro. É claro que não é só isso que influencia na comunicação de um casal para dizer o quanto que eles amam o outro, quanto que eles sentem pelo outro. Aqui entram muitas questões, entram crenças, padrões disfuncionais que a gente traz da nossa família, crenças distorcidas sobre si mesmo, sobre o outro, sobre o mundo. Mas o que é o nosso tema hoje são as 5 linguagens. Eu quero que você fique expert em linguagens do amor. Não só para você aplicar na sua vida, mas também para você ensinar outras pessoas, porque isso aqui é muito importante para a vida. E aí, vamos falar então de palavras de afirmação? Bora lá! Eu quero te dar um exemplo que o Gary traz aqui no livro. Inclusive, ele traz muitos exemplos, né, de vários casais que ele acompanhou ao redor do mundo. O Gary, ele é um aconselhador conjugal, ele é conselheiro conjugal e ele esteve em muitos lugares, em muitas palestras, muitas igrejas, falando sobre as 5 linguagens do amor. Na verdade, ele escreveu esse livro baseado em todos os casais que ele encontrou ao redor do mundo. Ele pôde observar em todas as culturas, tá, gente? Não foi somente numa cultura, não foi só observando a cultura americana, não foi só observando a cultura aqui do Brasil ou lá no Japão, mas em todas as culturas ele pôde alinhar as 5 linguagens do amor e perceber que as nossas necessidades básicas, as nossas necessidades emocionais, elas são universais, elas não são só aqui do Brasil que a gente sente essas necessidades, não, o mundo inteiro, porque nós estamos falando de ser humano. No mundo chamado Terra, existe um ser que vive aqui, que é o ser humano, e ele se difere muito pouco um do outro. Nós nos diferimos muito pouco, por mais que a gente pareça muito diferente, a gente se difere muito pouco em toda a nossa formação. E aí, as palavras de afirmação, normalmente, a pessoa que tem a palavra de afirmação como linguagem do amor principal, ela tem uma necessidade muito grande de ser validada naquilo que ela faz, de ser validada naquilo que ela é. Então, se ela faz muito bem algo, ela precisa ser reconhecida. Ela tem uma necessidade extrema. Ela vai se sentir amada caso alguém reconheça. E se não reconhecer, ela vai se sentir desprezada. Gente, isso é dela. Não tem como você querer mudar isso. É claro que ao longo do tempo você pode até trabalhar uma mudança. Vai exigir muita energia do outro, vai exigir muita energia da sua parte. Mas ela pode mudar? Pode. Isso não é uma coisa fixa, né? Igual o nosso coração aqui tá fixo, né? Igual o nosso fígado tá aqui, né? Os nossos órgãos estão aqui. Mas as chances dela mudar são muito pequenas e a energia que você vai gastar em relação a isso é muito grande e desnecessária. Porque basta você aprender a dar aquilo que ela quer. Talvez, onde a gente também encontra muita dificuldade, não é necessariamente em somente dizer a linguagem do amor errada para o outro, mas também dificuldade em fazer acontecer aquela linguagem. Quantas vezes a gente tem dificuldade de falar uma língua estrangeira, né? Uma língua estrangeira é algo estranho, que soa estranho pra gente, né? Até o sotaque, até o jeito de falar, de virar a língua é difícil, porque a gente não está acostumado, a gente não está adaptado, a gente não está familiarizado com aquela linguagem. Então, não vai ser fácil para você, que a sua linguagem é tempo de qualidade, falar a linguagem palavras de afirmação. Porque você nunca viu isso. Você cresceu num lar que você não era validado, que palavras de afirmação não era algo tão valioso, não era algo tão necessário. Lá, o principal língua era o tempo de qualidade. Se passasse um tempo de qualidade com você, estava tudo ótimo, não importava o que se falava ou o que deixasse de falar. Só que você casou com uma pessoa que tem a linguagem de palavras de afirmação. Então é seu papel se esforçar para aprender, assim como você aprendeu na escola, assim como você aprendeu na faculdade, uma profissão. Você precisa aprender a falar as palavras de afirmação que ela precisa, porque ela tem uma necessidade de ser validada. Ela tem uma necessidade de ser reconhecida naquilo que ela faz. Então, esbanje em elogios. Diga o quanto ela é bonita ou o quanto ele é bonito. Diga o quanto que ele é forte, o quanto que você sente segurança quando ele está por perto. Diga que ela é uma ótima cozinheira. Diga que ele é um excelente pai, um excelente amante na cama. Diga que ele é um excelente marido. Diga que ela é uma esposa maravilhosa. Diga que o corpo dela é lindo e é perfeito, que você sonha com o corpo dela.
diga como a voz dela é suave, ou a forma como ela tem uma entonação mais alta, isso é sexy, né? E te dá tesão. Então, esbanje em dizer o quanto o cabelo é bonito, o quanto o corpo é bonito, enquanto o rosto é bonito, enquanto a voz é bonita, enquanto o jeito de olhar é bonito, enquanto o jeito de ouvir dela é bonito, enquanto o jeito de falar dela é bonito, o quanto que ela te encanta, o quanto ele te encanta, o quanto é importante ter ela do lado, o quanto que é bom poder comer a comida tão especial dela, o quanto é bom poder ter ele para dirigir para você, porque ele é um excelente motorista. Esbande elogios. Talvez você possa estar dizendo, mas Rafaela, como que eu vou fazer isso? Eu nunca elogiei ninguém. Eu não elogio nem os meus pais, eu não elogio nem os meus filhos. Como eu vou fazer isso? Energia. Você vai precisar ensinar o seu cérebro a gastar energia. O nosso cérebro é um órgão muito inteligente. Ele foi programado para poupar energia. Então, se você quer aprender algo novo, ele vai falar para você que não, que vai dar trabalho, que vai exigir muito esforço, que vai gastar muita energia, que vai sair caro, que não vale a pena. Mas é contra isso que você vai ensinar para o seu cérebro que você precisa aprender a elogiar, porque o seu cônjuge precisa das suas palavras de afirmação. Eu vou contar a história aqui para vocês de uma mulher e de um homem, né, de um casal. Inclusive o Gary traz esse exemplo no livro dele, que eu vou dar o nome para eles de José e Ana. E aí a Ana vai até o Gary reclamar. Já tem 6 meses que eu peço o meu marido para pintar o quarto, o nosso quarto, e ele não pinta. Eu não aguento mais pedir. Eu não acredito mais nem que ele vá pintar. Inclusive outro dia deu um sol lindo, um dia maravilhoso. E eu disse para ele, hoje está um ótimo dia para você pintar o nosso quarto. E ele disse assim, qual o problema que você tem em eu estar lavando meu carro? Ele estava aproveitando do dia lindo, não para pintar o quarto, mas para lavar, encerar e passar o aspirador no carro dele. E a Ana, ela já falava assim, não tem chance mais que ele pinte o nosso quarto. Então o Gary direcionou ela, aconselhou ela a fazer o seguinte, olha Ana, tem algo que o seu marido faça de bom? Aí ela disse, tem algumas coisas que ele faz bem sim. Então nós vamos fazer o seguinte, você nunca mais vai falar sobre a pintura do quarto. Você nunca mais vai pedir para ele que ele precisa ou lembrá-lo que ele tem que pintar o quarto. E você vai começar a elogiá-lo por tudo que ele faz de bom. Seja coisa simples, seja como pegar o lixo e levar para fora. Seja como arrumar alguma coisa na casa, tomar um banho e ficar perfumado para sair, ou quando ele arruma o carro e deixa ele cheiroso para você. Então, você vai sempre estar elogiando ele e esqueça o quarto. Ela disse, eu não sei como isso pode ajudar. Aí ele falou, olha, você pediu o meu conselho. Este é o meu direcionamento para você. Cabe a você querer fazer ou não. E aí, a Ana fez isso. Ela decidiu seguir os conselhos do Gary. E o que nós tivemos? Nós tivemos um marido que começou a ficar feliz e satisfeito por tantos elogios, né? Algumas mulheres, ao invés de elogiar, não só não ficam caladas, mas criticam, né? O marido, por exemplo, leva o lixo para fora, vira e fala assim, poxa, ainda bem, até que enfim você levou o lixo. Mais um pouco que você demorasse, as moscas fariam isso por você. Então, se você é essa esposa desse tipo, né? Tipo, nem precisa levar mais, já sujou e fedeu a casa toda com esse lixo, né? Já foi tarde, poxa, não tá fazendo mais que obrigação, né? Esposas assim têm uma dificuldade muito grande de elogiar. Então, as pequenas coisas, elogie as pequenas coisas. Nossa, que ótimo que você levou o lixo, muito obrigado por isso. Pequenos detalhes que você observar no outro, ainda que seja, por exemplo, agradecer por pagar as contas. Nossa, muito obrigado por pagar as contas da nossa casa. Porque tem marido que não paga. Você pode pensar assim, nossa Rafa, mas é mais que obrigação dele. Existem maridos que não pagam. Existem maridos que não cumprem com a obrigação deles. Então, elogie as pequenas coisas. Elogie até aquilo que parece ser uma obrigação. Elogie aquilo até que ele já faz há mais de 30 anos. Há mais de 10 anos que vocês estão juntos. Elogie. E a Ana um dia chegou pro Gary e disse, Gary, deu certo.
ele já está pintando o nosso quarto. Por quê? Porque ele se sentiu motivado. Ela deu motivos para que ele pintasse o quarto. Antes ele não tinha por que pintar aquele quarto. Afinal de contas, o que ele ia ganhar? Ele não ia ganhar nenhuma expressão de amor, que eram as palavras de afirmação, né? Essa era a linguagem principal dele. Então é como se ele falasse assim, poxa, eu vou ganhar o que com isso? O que eu vou ganhar se eu pintar o quarto? Exceto, é claro, ela parar de me perturbar, né? Mas ele não tinha motivos para pintar o quarto. Então eu quero que você comece a observar. Eu quero que você comece a ter uma sensibilidade sobre qual é a linguagem do seu cônjuge. Qual é a linguagem que ele precisa ouvir. Uma dica fácil para você descobrir a linguagem do seu cônjuge, inclusive o livro ele traz um testezinho que você pode fazer para você identificar tanto a sua quanto a do seu cônjuge. Mas uma dica até que você consiga o livro é que o que é que ele mais reclama de não receber de você? O que ele mais reclama que você não dá a ele? Ah, você nunca me elogia. Ou palavras de afirmação. Ou você nunca me dá nada, presentes. Você nunca passa um tempo comigo, tempo de qualidade. Você nunca me ajuda em nada, atos de serviço. Então, qual é a linguagem dele? Toque físico? Você nunca me toca. Você nunca me abraça. Você nunca me beija. Se eu não pedir, você não me abraça e não me beija. Toque físico. Então, o que o seu cônjuge mais reclama? Eu quero a sua atenção. Normalmente, aqueles que reclamam por atenção é tempo de qualidade. É claro que eles podem se misturar e é claro que todos nós temos todos um pouquinho de todos, né? Quem não gosta de ser elogiado? Quem não gosta de presentes? Quem não gosta de um tempo de qualidade com a pessoa que ama? Quem não gosta de ser abraçado e beijado? Quem não gosta de alguém que te ajude em casa com as tarefas de casa, ou as tarefas de fora, qual seja as tarefas com as crianças, né? O trabalho com as crianças, que seja. Todos nós temos um pouquinho de todas. É claro que tem aquelas pessoas que viveram traumas e que provavelmente tem uma dificuldade muito grande em alguns. Por exemplo, uma pessoa que tem um trauma de as pessoas sempre falarem exatamente o contrário, não validarem, muito pelo contrário, desvalidarem, nem sei se existe essa palavra, desvalidarem aquilo que ela faz. Ela vai ter uma resistência muito grande a elogios. Então, toda vez que você quiser elogiar, destacar ela por algo que ela fez, ela vai desconfiar. Ela vai falar assim, eu não sou isso tudo aí não, esse cara aí tá querendo me comprar de alguma forma. Essa mulher aí tá querendo me comprar de alguma coisa. De alguma forma, tá sendo muito falso comigo. Não, tá usando de sarcasmo. Isso não é uma verdade sobre mim. E vai sempre acreditar que você está falando uma mentira sobre ela. É uma pessoa que provavelmente tem uma crença muito disfuncional em relação ao que as pessoas dizem pra ela. Se existe uma pessoa que ganhou presentes muito ruins nessa vida, né? Algumas pessoas deram presentes daqueles presentes bem estragados, assim, algo bem ruim, um brinquedo velho, uma roupa velha, né? Ou algo assim muito desagradável, ela vai ter uma dificuldade muito grande de receber presentes. Ou se ela nunca recebeu presentes, provavelmente ela vai entender que presentes não é uma declaração de amor, porque as pessoas que amavam ela não davam presentes. Se uma pessoa, por exemplo, que viveu uma vida sem toques físicos, sem nada de demonstração de carinho, quando você vai dar carinho para ela, ela se sente ameaçada. É como se você estivesse sendo falso, como se você quisesse tomar algo dela. É como se você tocasse e machucasse. Principalmente as pessoas que têm traumas profundos em relação a toque físico. Principalmente pessoas que sofreram abuso. Então, se a sua linguagem é toque físico e você tem falado de amor através da linguagem de toque físico para uma pessoa que já viveu um trauma, principalmente de abuso físico, você está ferindo ela. Quando você toca nela, é como se você estivesse ferindo. Quando ela pede para você distanciar, é porque normalmente tá doendo para ela, tá difícil. Tá vendo, gente, a importância da gente conhecer as linguagens do amor, entender a história do outro. Você precisa ser expert em quem o seu cônjuge é. Você precisa conhecer ele profundamente. Você precisa saber como ele funciona. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que você compre uma mangueira daquelas super funcionais que tem aquela rosca que roda e tem um jato muito potente, a mangueira. Só que você não sabe manusear ela. Você não sabe como ela funciona. Então, ela não vai ter
toda aquela potência que ela tem. Ela é ótima, ela é a melhor mangueira que tinha na loja, a mais potente. Mas você não pode usar da potência dela, porque você não conhece como funciona. É assim também com os nossos cônjuges. Se você não entende como ele funciona, como que você vai manusear? Como que você vai usar dele? Como que você vai viver com ele? Como você vai trazer benefícios dele para a sua vida, se você não consegue dar benefícios para ele? Pense nisso. Pense o quanto é importante você conhecer as linguagens do amor do seu cônjuge, tá? Então, essa foi a palavra de afirmação, que você possa mesmo ter tido um entendimento, uma direção e até umas dicasinhas de quem realmente são as pessoas que você ama que tem essa linguagem. Talvez os seus filhos, talvez os seus pais, talvez o seu cônjuge, tá? Deixe o seu like aqui, se inscreve caso não tenha se inscrito e deixe um comentário aqui pra mim, um feedback. Isso pra mim é muito importante. E até o próximo vídeo. Tchau!